Olá, turma. Boa noite. Boa noite, AD1. Boa noite, AD3. Vamos ao trabalho, aos trabalhos. O nosso último vídeo das ferramentas de planejamento estratégico. Vamos terminar com o BSC, né? Como o consagrado BSC, Balanced Scorecard. E vamos começar como nós fazemos todas as vezes, né? Falando um pouquinho da origem da ferramenta. Material esse que tem na nossa apostila, né? Enquanto avisos gerais, só falando que embora já tenha acontecido a apresentação dos trabalhos, né? Estamos continuando com a série de vídeos, porque como prometido, vai cair na prova que já está elaborada e teremos a revisão amanhã. Então vamos lá. Bom, o surgimento do Balanced Scorecard, a gente vai chamar sempre de BSC para ficar mais tranquilo, né? O começo dele, a origem dele, começa na Revolução Industrial, quando surgiram metodologias de acompanhamento no desempenho, a fim de manter o controle das grandes produções, e foi sendo sofisticado isso até chegar num cenário da década de 90, onde Robert S. Kaplan e David P. Norton, da Harvard Business School, assim como diversas outras ferramentas também com essa mesma origem de Harvard, né, fizeram um estudo motivado pela crença de que os métodos existentes de medição de desempenho empresarial já eram insuficientes, né? Esse método extrapola as análises financeiras e analisa a empresa em 360 graus, então de todos os ângulos, né? Assim, explicando, assim, comentando um pouco sobre o BSC. No meu entendimento, das ferramentas que a gente trabalhou aqui, algumas bem comportamentais, alguém mais focado, o BSC, o Balanced Scorecard, é uma das mais exatas, vamos dizer assim. É feito um sistema de medição, né, é atribuído valores e com esses valores a gente consegue medir, né, a gente tem dados mensuráveis e também tem uma área, né, como outras ferramentas também, né, tem uma área, tem perspectivas que a gente vai trabalhar e a gente vai explicar melhor no decorrer desse vídeo. O mapa estratégico na prática. Eu vou ler aqui o nosso slide, né? Como foi explicado, o BSC não é um mapa estratégico, mas uma metodologia, um sistema de métodos completo para a medição de processos empresariais. Ok? Essa medição, mais uma vez, ela acontece quando a gente estipula indicadores, né? Pesos para que a gente possa mensurar, para que a gente possa medir. Entretanto, um dos seus produtos é o planejamento estratégico, né, que é o foco aqui do nosso módulo, voltando para a atuação da empresa em longo prazo. Vamos explicar um pouquinho melhor isso daqui. Assim, para que o mapa seja corretamente desenhado, é preciso que nele estejam dispostos objetivos, o que a empresa quer conseguir em cada uma das 4 perspectivas do futuro, que a gente já vai trabalhar na empresa. Então, os objetivos separados nessas 4 perspectivas. Metas, quantitativamente, então metas estipuladas em número para que a gente possa mensurar quais são as metas da empresa com o objetivo proposto. Indicadores, né? Indicadores, a palavra para indicadores são parâmetros, para que a gente possa medir e quantificar esse resultado como bom ou nem tanto ou péssimo, né? Indicadores, como será feita a mensuração dessas metas. Várias outras ferramentas também já explicaram a importância das metas ser mensuráveis em números para que a gente possa atingir e deixar a coisa também toda muito mais simples, né? Se eu atingir aquele número, eu bati a meta, se não alcancei, e esse trabalho de estipular e trabalhar com número torna essas metas mensuráveis, né? Então já falamos de indicadores e iniciativa. Como a empresa se colocará em movimento para alcançar o objetivo, né? Então, os quatro parâmetros que a gente já vai falar das perspectivas, mas os 4 parâmetros, vamos dizer assim, que o BSC precisa ser trabalhado são, objetivos, metas, indicadores e iniciativa, né? Vamos lá.
reforçando sempre que esse BSC a gente pode trabalhar em todos os setores da empresa, né? E é uma ferramenta de acompanhamento, de mensuração de resultados e usado muito também para planejamento estratégico, né? Esqueci de colocar uma aguinha aqui, eu estou me engasgando. Vamos lá. A gente já falou dos critérios, né, dos parâmetros. O BSC ele é dividido em 4 perspectivas. Né? Então são 4 prismas, né, vamos dizer setores, assim, olhares que ele vai lançar. Mais uma vez, a ferramenta de planejamento estratégico aqui é colocado como uma bússola, né? Ela vai nortear os setores da empresa que você precisa trabalhar. Essa primeira perspectiva do BSC é a perspectiva financeira. As medições de desempenho financeiro são indicadores importantes para avaliar se a execução das estratégias empresariais, além de cumprir com seus papéis, tem contribuído para melhorar a linha de resultados. Normalmente as metas financeiras são a rentabilidade, o crescimento e o valor para os acionistas. Então tudo isso aí faz parte desse universo da perspectiva financeira. Kaplan afirma que as medições financeiras não devem orientar um negócio e sua estratégia. Antes disso, o que os indicadores financeiros devem fazer é mostrar o resultado das demais ações desenvolvidas dentro da organização. Tá? E esse daqui é um erro muito comum, que às vezes alguns gestores, alguns administradores podem cair nesse fato. O que o autor criador da ferramenta fala aqui é que não são os dados, não são os índices financeiros que devem nortear, que devem guiar as ações da organização. E sim, eles servem como um efeito, né? Como um resultado de outras ações que estão sendo tomadas na empresa, né? Por esse sentido, a pergunta que norteia a perspectiva financeira é: para saber que os processos operacionais estão adequados, como devemos ser vistos pelos acionistas, né? Então, esse primeiro olhar do BSC, lembrando que dentro dessa perspectiva financeira ainda vai continuar sendo trabalhado objetivos, metas, indicadores e iniciativas, só que tudo isso dentro dessa perspectiva financeira, que não é a única. O BSC ainda tem mais outras 3 perspectivas, totalizando 4. Vamos à segunda aqui. A perspectiva dos clientes. Então, um olhar para a parte financeira, o outro para os clientes. Algumas empresas têm em sua base como missão fazer ofertas de real valor para os clientes. Esse tipo de ação tem se tornado uma prioridade para as gerências. Entretanto, posições como essa pouco fala das ações ou planejamento. Diferente disso, o BSC exige que a missão seja traduzida em medidas, ou seja, ações que possam ser controladas e que realmente reflitam o que é importante para o seu cliente. Mais uma vez, a pegada exata e, vamos dizer, quantitativa do BSC. Muitas empresas trabalham a missão de uma maneira mais utópica, vamos dizer assim, filosófica, né? Só a missão. O BSC, dentro dessa perspectiva de clientes, ele já torna a missão algo que vai gerar metas para essa empresa atingir. Como que uma missão pode gerar metas para a empresa? A própria estrutura da missão já diz, olha, qual é a proposta da empresa, qual é a razão de existir da empresa. O BSC ele converte isso daí numa meta, né? Portanto, a pergunta norteadora para responder a perspectiva do cliente é: baseado nessa missão, como deveríamos ser vistos para o nosso cliente, pelo nosso cliente. Então, baseado em nossa missão, como deveríamos ser vistos pelo nosso cliente. Né? Então, ver que sempre já transforma isso daí também numa meta para poder alcançar os objetivos da empresa e, por sua vez, realizar o planejamento estratégico também. Terceira e penúltima perspectiva, a perspectiva dos processos internos. Quando a gente fala processos aqui, falando de atividades. Apesar de a perspectiva do cliente ser importante, ela não tem valor se não traduzida em ações de processos internos. Então já é um desdobramento meio da perspectiva do cliente, transformar nisso num movimento dentro da empresa. Assim, após entender após entender a imagem que precisa ser passada para fora da empresa, é hora de trabalhar os processos internos. Com isso, deve-se focar nos processos comerciais que geram maior satisfação dos clientes. Além disso, cabe aqui também uma identificação e medição das habilidades e tecnologia das empresas, os recursos que ela possui, né?
que assegure sua liderança contínua no mercado. Kaplan ressalta que, para alcançar metas, os gestores devem focar em ações que tenham a influência dos seus colaboradores. Logo, a pergunta a ser respondida nessa etapa é: para satisfazer nosso cliente, em que processos internos devemos alcançar a excelência? Então, a primeira perspectiva, uma vez de estruturada a metodologia do BSC, a primeira perspectiva é a perspectiva financeira, né? Que, embora venha por primeira, né, não tem que ter esse protagonismo, né? O próprio autor diz que as ações da empresa não podem ser norteadas apenas pelo resultado financeiro. Depois vem a perspectiva do cliente, né, que é um olhar mais profundo da missão da empresa e transformar isso daí num conjunto de metas. Uma vez feito isso, a gente olha para dentro e chega na perspectiva 3, que são os processos internos. Né? Esse olhar comparado com a missão externa, né, com o que você quer entregar para o seu cliente, você vê quais seus processos você deve trabalhar até atingir a excelência. E a quarta perspectiva fala de aprendizado e crescimento. Vamos a ela aqui, a perspectiva do aprendizado e crescimento. Com as medições da perspectiva do cliente e dos processos internos, é possível entender o que a empresa considera importante para o êxito competitivo. Cada organização, mesmo com objetivos próximos, responderá às perguntas de maneira diferente. Entretanto, a concorrência exige que a empresa seja capaz de se reinventar, oferecendo novos produtos e criando processos mais eficientes. Além da criação de novos produtos e da aderência de processos internos mais eficientes, planejamentos com focos em melhoria específicas de processos já existentes, normalmente processos que são diferenciais para a organização, também são uma medida viável. Nesse caso, a pergunta respondida aqui é: para alcançar nossos objetivos, como podemos continuar e criando valor? E aqui, o BSC ele entra num lugar igual a diversas outras ferramentas da qualidade também, que tem sempre um item que fala de melhoria contínua. Então você faz o trabalho de identificar, mapear, melhorar, mas a ferramenta, numa última etapa, traz a questão da melhoria contínua, tipo para a roda girar. Agora você vai girar isso daqui sozinho e vai entrar num ciclo de melhora contínua, né? De melhoria contínua, como as ferramentas usam essa própria expressão. A quarta perspectiva de aprendizado e crescimento tem essa pegada, fala sobre esse olhar interno, né? Uma vez que você já viu sua missão, já analisou os clientes, já analisou seus processos internos, vem essa questão de tirar as lições disso e promover o crescimento contínuo e a melhoria contínua. Né? Como o próprio texto fala aqui, isso pode envolver criação de novos produtos, reestruturações de processos e atividades internas, planejamento com foco em melhoria específica de processos que já existem. Então, depois desse diagnóstico todo, esse aprendizado e crescimento aqui vem a implementação de algumas ações, né? Reforçando também que o BSC não é uma ferramenta. Quando a gente fala metodologia, são vários métodos. Então, uma ferramenta é como se fosse um ciclo PDCA. É um conjunto de ferramentas que junto entrega, é um pacote, não é uma coisa só. Tem essas 4 perspectivas meio que, e lembrando, como foi dito lá no começo, todas essas perspectivas buscam avaliar a empresa em 360 graus. Então, é aquele olhar de dentro para fora, de fora para dentro, do subordinado para a liderança, da liderança para o subordinado. Essa perspectiva também 360 remete a isso, né? Bom, essa é a nossa ferramenta, lembrando que ela é exata, né? Esse sistema aqui, a apresentação dessa ferramenta é muito comum em planilhas. Aí tem uma sinfonia de cachorros aí, eu acho que eles estão ouvindo a voz, estão incomodados, e é o nosso som de fundo aí. Bom, então essa metodologia, né, o BSC, né, também vem da mesma escola de muitas outras, né, Harvard Business School, uma das mais consagradas também, muito utilizada em diversas empresas, e trabalha a empresa nessa perspectiva.
Bom, a gente encerra aqui nossas 8 ferramentas, né? Começou tudo na aula presencial, lá, a gente olhando algumas que não tinham trabalhados. Lembrando sempre que o nosso foco, o assunto, o protagonista do nosso módulo é o planejamento estratégico, e a gente usou essas ferramentas só como meio de realizar o nosso planejamento. Já contextualizamos a importância, os impactos positivos que tem fazer esse planejamento e o contrário também, os impactos negativos da ausência deles. E agora a gente vai se ver na prova, tá bom? Amanhã vai ter uma revisão ao vivo com vocês, onde eu vou comentar aquele meu estilo de revisão que eu falo toda a prova, tá bom? No mais, eu quero agradecer vocês até aqui, para cumprir o protocolo, me colocar à disposição para as dúvidas que surgirem. E até breve. Boa noite.